Um bom dia, feliz sábado, igreja. Muito bom estar com os irmãos nessa oportunidade, mais uma vez trazendo a meditação da Palavra de Deus. Lógico que gostaríamos de estar na igreja, poder nos abraçar, estar todos juntos, mas ainda não é o tempo. Precisamos ainda respeitar aí, as normas da nossa liderança maior. Mas logo eu creio que vai sair já um decreto para nós estarmos podendo reunir, lógico, com todos os critérios, nós estaremos respeitando. Mas estamos também aqui ansiosos esperando esse momento. Pois bem, gostaria de meditar no livro de Atos com os irmãos, no capítulo 1, aqui no versículo 6 em diante. Nós encontramos aqui o início da caminhada cristã, onde o próprio Jesus formou a igreja e deixou aqui 12 homens para poder expandir o evangelho e crescer esse número de discípulos, e assim avançando a obra do Senhor, porque o desejo dele era voltar para então buscar o seu povo. Mas antes disso, eu acho interessante aqui no versículo 6, a fala dos discípulos, a pergunta que os discípulos eles têm para Jesus. Jesus havia aqui já cumprido, com o seu objetivo, com o seu plano de salvação, morrido, ressuscitado, e agora estava pronto para subir para o céu. E ali naquele último encontro estavam os discípulos reunidos ali, e olha só qual é a fala, a pergunta que os discípulos fazem para Jesus. Versículo 6. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, e então lhes perguntaram: É agora, Senhor, que vais devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: Não cabe vocês saber a ocasião, o dia em que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os lugares mais distantes da terra, até os confins da terra, em outras traduções. Olha que legal, A gente vê aqui, mesmo após tantos anos, Jesus ali explicando e falando do reino que ele havia de estar impondo nessa terra, onde eu colocaria o fim ao pecado, os discípulos entendendo ainda que esse reino seria o reino de Israel, seria um reino terreno, e Jesus falando do reino celestial, no qual ele viria morar e habitar em meio ao seu povo, e eles não ainda haviam entendido. Aqui Jesus dá uma dura e fala: não cabe a vocês entender o tempo, épocas, isso está decretado pelo Pai, isso pertence à autoridade do Pai. Eu digo a vocês para que vocês busquem o Espírito Santo. Sabe, queridos, esta é a maior necessidade da igreja. Esta é a maior necessidade dos discípulos que Jesus aqui, então, vamos dizer assim, desenvolveu, chamou. Naquelas circunstâncias eram 12, hoje, louvado seja Deus porque cresceu esse número. Eu e você somos esses discípulos, amém? Você é um discípulo de Cristo. E a fala de Jesus aqui, ela é direta para mim e para você. Eu queria fazer algumas leituras aqui, direcionadas assim bem especificadamente para nós aqui de João Molevade. Tenta abraçar como igreja, abraçar como um povo, como a família que somos, as orientações que Jesus passa aqui. Jesus ele diz assim: olha, quando vocês buscarem o Espírito Santo, vocês receberão poder, e então vocês vão ser minhas testemunhas. E ele começa falando aqui dos lugares que eles seriam testemunhas. Eles iriam ser testemunhas em Jerusalém, ali, em seus vizinhos, seus amigos, aqueles próximos, seus parentes. Eles seriam também da Judéia, Samaria, já estava complicando a situação, mas eles deveriam ir para Samaria. E assim também eles deveriam ir até os confins da terra, até os lugares mais distantes. Ou seja, eles deveriam levar a mensagem a todos, a todo mundo. Bom, isso não é novo. Você já sabe que a única profecia que ainda falta para Jesus voltar é a pregação do Evangelho. Todas as demais já foram cumpridas. Está claro na Bíblia. Podemos ver passo a passo, detalhes de várias profecias que já se cumpriram. E aí eu me pergunto, se só falta essa, por que não concluímos? Por que não vamos em busca
da concretização, então, desse sonho. E quando eu digo sonho, né, esperança maior de vida, né, alvo maior de vida, missão, é o que eu encontro aqui no olhar, no coração desses homens. Olha só o que acontece aqui em diante. Lógico que eu quero ser breve, o tempo nosso é curto aqui, mas é de extrema importância a gente meditar aqui nesses textos. A gente olha aqui no capítulo 2, a vinda do Espírito Santo. E interessante que, lógico, antes disso eles tiveram de se perdoar, se unir, né, se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, as intrigas que tinham entre eles. Quando eles se uniram, então buscaram oração juntos, eles passaram algum tempo juntos, então 40 dias que se passam, mais 10, isso se forma a vinda do Espírito do Pentecoste, né? Pente, vem de 50 dias, né, de busca. Né? Nós encontramos aqui então o derramamento, a vinda do Espírito Santo no capítulo 2. Agora, olha que interessante, quando vem o Espírito Santo sobre eles, aqui, como línguas de fogo, a palavra de Deus diz, né, são entregues aos discípulos, e eles começam a falar, né, a pregar a palavra de Deus em outros idiomas, de tal maneira que as pessoas que estavam ali acharam muito estranho, e falaram: esses homens estão bêbados, esses homens não dormiram bem, estão falando doideira. E até então se levantar Pedro, que com um sermão, uma mensagem, no versículo 14, quando se inicia aqui, ele começa a dizer e fala de uma profecia de Joel, e ele diz assim: é isto o que eu vou fazer nos últimos dias. Diz Deus: derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, e os moços terão visões, e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima do céu farei com que apareçam coisas espantosas, e debaixo da terra farei milagres. Haverá sangue e fogo, nuvens de fumaça. O sol ficará escuro, a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que então pedirem ajuda ao Senhor serão salvos. Esta foi uma profecia lida de Joel pelo apóstolo Pedro, naquele sermão que ele inicia, para explicar por que os discípulos estavam falando em línguas estranhas, idiomas estranhos. E ele começou a falar que o Espírito Santo havia sido derramado sobre eles. Era por isso, cheio de poder, cheio de intelecto, agora conhecimento que eles não tinham, como as línguas estrangeiras. Eles ali possuídos do Espírito Santo estavam para levar a mensagem e pregar. Eu fico olhando para essa história e eu fico pensando aqui, irmãos. É justamente isso que nós precisamos. Porque depois disso aqui, depois que eles buscaram, receberam sob o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo na vida deles, esses homens, eles deram a vida em prol da pregação. Você vai ler aqui o livro de Atos em diante, eu recomendo você gastar um tempo nessa leitura. Nós temos oportunidade agora de estar lendo mais, de estar podendo ter mais comunhão, porque é um tempo que Deus tem nos dado para ficar em casa, né? E muitas vezes a gente escolhe fazer outras coisas, parênteses aqui, né? Eu indico você estar lendo esse livro aqui. Você vai ver quantas coisas, né, que esses homens fizeram para poder levar a mensagem. Nesta mensagem, nessa pregação que Pedro ele prega, ele fala aqui, a palavra de Deus diz que 3.000 pessoas foram salvas. Você já parou para pensar 3.000 pessoas numa mensagem? A gente, como uma associação, não estou falando como igreja, como um distrito, como uma associação, nós temos um alvo de batismo para a gente alcançar anual. E os pastores e as igrejas se unem para poder levar a mensagem às pessoas, converter pessoas a Cristo. E eu chego nas regionais, a gente vê ali os pastores vibrando, trazendo as fichas, a gente agradecendo a Deus. Só que quando chega no final do ano, sabe quanto que uma associação normalmente ela alcança? Batiza muito. 1.800, 2.000 pessoas. As associações que batizam mais na nossa união aqui
2.500 no máximo. Agora você já parou para imaginar um ano uma associação pregando com várias igrejas, várias pessoas, vários irmãos para batizar esse número? E um homem, uma mensagem, um sermão ele pregar e 3.000 pessoas se converterem? É uma diferença absurda. E aqui eu consigo entender como Jesus pode sim voltar na minha e na sua geração. Aqui eu consigo enxergar, consigo sim acreditar a volta de Jesus. Não adianta a gente falar da boca para fora, eu quero ver Jesus voltar. Não adianta eu falar, não, eu amo Jesus, eu quero ver voltá-lo, eu quero ver Jesus, eu quero abraçar Jesus. Mas será que a nossa vida está sendo de acordo com essa fala? Será que de fato eu e você queremos mesmo ver Jesus voltar? E quando eu olho para essa vida desses homens, eu vejo nitidamente no seu olhar, na sua vida, o desejo ardente de eles abraçarem aquele grande amigo a quem eles comeram peixe junto, a quem eles conversaram, passaram a noite adentro, a quem eles realmente fizeram uma linda amizade. E eu chego à conclusão que esse desejo verdadeiro de ver Jesus voltar, ele só vem de uma íntima amizade, um íntimo relacionamento com este Jesus que a gente tanto quer ver voltar. Lógico, a mensagem aqui não pode se estender, mas eu queria ler aqui o versículo final, passando um pouquinho adiante. A gente encontra aqui no capítulo ainda 2, no versículo 36. Eu queria fazer dessas últimas leituras a fala direcionada a mim e a você aqui de João Molevade. Eu vou tentar trocar aqui um pouco esta fala para que a gente ainda se enquadre melhor na nossa realidade. Todo o povo de João Molevade deve ficar bem, certo de que este Jesus que você crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e também aos outros apóstolos: irmãos, o que nós faremos? Quando ouvimos essas palavras de Deus na Bíblia, nós nos perguntamos e olhamos para nós, porque vemos uma vida de pecado, de erro, de falhas. E sabe o que nós estamos fazendo a cada dia? Nós estamos crucificando Jesus. Todo dia. E esta pergunta, essa fala aqui desses homens, quando ouviram a mensagem do apóstolo Pedro, é a minha e a sua. Deve ser. Devemos olhar e perguntar: e agora, o que faremos, Senhor? Se você reconhece que talvez não tem vivido conforme a vontade de Deus, da maneira que Deus ele realmente sonha e almeja para a sua vida, se você ainda vê coisas que devem ser mudadas, devem ser substituídas, se você sente de fato um grande desejo, de poder pregar, avançar a obra do Senhor, eu queria convidar você a nos unir como igreja, como discípulos de Cristo, como uma família, para buscarmos o poder do Espírito Santo. É justamente este o desejo de Deus para esse último tempo, porque somente assim, com o poder do Espírito Santo, poderemos ver Jesus voltar, pregar o Evangelho, concluir essa missão, e vai ser rápido, porque com o Espírito Santo é muito rápido, irmãos. Só que sem o poder do Espírito Santo não tem como. Eu quero orar por você neste momento, orar pela sua família, e que Deus abençoe, que possamos refletir no grande plano de Deus para a sua igreja, para nós que somos seus discípulos hoje, no linear da história, no final dos tempos. Deus espera muito de mim e de você. Oremos. Querido Pai, nesta oportunidade tão especial, onde podemos reencontrar aqui nossos irmãos em comunhão e como uma família podemos participar deste culto, mesmo via WhatsApp, nós queremos te agradecer porque esta mensagem do Evangelho alcançou o nosso coração. Alcançou de tal maneira que hoje podemos ter uma vida diferente, uma vida que está sendo moldada por Ti. Podemos olhar para trás a nossa história, ver quanto o Senhor já nos transformou, moldou. Mas queremos, ó Deus, através dessa história bíblica, do iniciar da igreja,
Queremos, ó Deus, ainda mais poder dos altos céus, queremos ainda mais a unção do Espírito Santo, queremos ainda mais ser úteis na tua obra. Queremos assim, de fato, ó Deus, ver a pessoa de Cristo Jesus voltando em nossa geração. Por isso, venha, ó Pai, nos usar para isso. Venha nos preencher do teu Santo Espírito. Derrame sobre nós este poder que no início da tua igreja os discípulos puderam receber, e ali cheios, ó Deus, de poder, com vários sinais de prodígios, podendo curar pessoas, podendo aliviar as dores das pessoas, do mundo, podendo com línguas e vários idiomas, dialetos, sair a pregar o Evangelho. Que o Senhor nos capacite com todos estes dons do Espírito, para que também possamos, ó Deus, com toda ousadia, poder, sem vergonha, possamos levantar esta bandeira e ir avante, levando o teu Evangelho ao mundo, pregando a Deus e anunciando as boas novas de salvação às pessoas. Este é o nosso maior desejo como igreja. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós esse poder. Aqui a igreja João Molevade nos prepare para esta obra, que assim possamos, ó Deus, cumprir a tua missão o quanto antes. Neste tempo tão oportuno é o que nós clamamos. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.